todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer tê-los aqui nesta noite, para mais uma noite de adoração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus e de meditação na sua palavra também. Então, eu dou boas-vindas tanto aos nossos visitantes quanto àqueles que já são os nossos irmãos, que já estão aqui presentes semanalmente conosco. Em especial, quero agradecer a presença, acusar a presença do meu colega, pastor Elvio Madaleno. Eu gosto de falar esse nome, Elvio Madaleno, né? Com a sua família maravilhosa, linda, que está aqui hoje, pastor lá na Igreja Batista Universitária em Santa Rita. E você pergunta, o que ele está fazendo aqui? Está de férias, irmãos, coisa boa, coisa maravilhosa, né? E veio estar conosco. É um privilégio ter você aqui, viu, Elvio? Te amo de todo o coração. Deus te abençoe. Queridos, abre a sua Bíblia no capítulo 21 de Lucas. Quero lembrar que no próximo fim de semana, já a partir da sexta-feira, nós temos a nossa EBF. E é um tempo bem bacana aí com as nossas crianças. E a Marane alinhou um tema bem dentro daquilo que nós estamos trabalhando, né? Hoje, por exemplo, nós abrimos o livro de Atos nesta manhã, fechamos o de Efésios, tivemos uma longa exposição, diz o Helder que foi 1 ano de exposição de Efésios, e agora nós fechamos Efésios e abrimos o livro de Atos. Considerando que tem 28 capítulos, eu acho que a gente vai ficar até o final do meu ministério aqui no livro de Atos. Mas não vai ser assim não, porque Atos é diferente de carta, né? Atos é uma narrativa, é um outro gênero literário e provavelmente eu não vou trabalhar versículo por versículo, né? A gente vai trabalhar assuntos. E então nós temos aí, olha, escolhidos para uma missão, é um tema bem bacana. Então, se você tem criança em casa, traga. Pastor, eu não tenho. Vê seus vizinhos, faz aquele papel de missionário, coloca no carro, enche teu carro de criança, traz aqui. Né? Tem um negócio de um link, preciso saber desse link, porque eu já estou convidando gente, então eu preciso passar esse link. Tá? Vamos ver com a Marane para pôr no grupo de membros esse link, para divulgar para todo mundo. E tem convitezinho, Camila? Parece que eu vi ali um monte de convite físico, vai, né? Vai distribuir agora no final? Ah, tá. Não é para distribuir para o pessoal da igreja entregar, não, né? Tá, então tá ótimo. Isso. Então, vamos ajudar aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, vamos viabilizar isso para eles, né? Queridos, abra sua Bíblia no capítulo 21 de Lucas. Nós vamos ler a partir do verso de número 5. Nós vamos até o verso de número 19. Lucas capítulo 21, a partir do verso de número 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntou eles, quando acontecerão essas coisas? E qual o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender.
pois eu darei a vocês as palavras de sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado, Deus, porque nós temos a Tua palavra como revelação do Senhor para nós. Nela, ó Deus, nós encontramos encorajamento. Na Tua palavra, ó Deus, nós ficamos sabendo das coisas que hão de acontecer e nos preparamos também. Nela, ó Deus, nós encontramos os recursos que o Senhor nos dá para os dias de enfrentamento. E eu peço a Deus que, como o Senhor tem feito em todos os cultos aqui nesta igreja, que o Teu Espírito lance luz sobre essa palavra e abra o nosso coração e a nossa mente para recebê-la, aceitá-la e respondê-la positivamente para a honra e para a glória do Teu Filho Jesus. Pois é em nome dele que nós oramos hoje e sempre. Amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre um assunto necessário para a igreja. É um assunto que a gente não tem como muito inventar moda sobre ele. Ele é necessário para o povo de Deus. E vez por outras nós temos que tocar nesse assunto. Eu quero falar hoje sobre o fim dos tempos. E é justamente sobre isso que esse texto está falando. Aliás, ele começa aí no verso 5 e ele vai até o verso de número 28. Eu não sei se eu vou fazer com esse texto, com essa sessão aqui do Evangelho de Lucas, o mesmo que eu fiz com 1 Samuel, capítulo 17. A minha intenção era pegar 1 Samuel e trabalhar os primeiros versículos. Acabamos que nós trabalhamos o capítulo de 1 Samuel sobre o texto de o de que vale ter um Deus tão grande assim. Então, talvez eu vá adiante, talvez não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas estou mostrando para você que isso vai até o verso 28. Essa conversa vai se estender. E esse assunto sobre profecias a respeito do fim dos tempos, até o verso 28, tem muita coisa a ser dita. Então, é sobre isso que está sendo dito aqui nesse texto, o sujeito desse texto. O assunto desse texto é o fim dos tempos. E o que está sendo dito sobre o fim dos tempos nesse texto? Jesus está dizendo que haverá alguns acontecimentos preliminares até que esse dia chegue. Ele não nos dá data, ele não vai alimentar, vamos dizer assim, saciar a nossa curiosidade, mas ele vai falar que alguns assuntos preliminares acontecerão até que esse dia chegue. E qual que é, então, a ideia central desses versos que nós acabamos de ler aqui? A ideia central é que o fim dos tempos será seguido de acontecimentos que prenunciam a sua chegada. É sobre isso que Jesus está falando e é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. E aí, a pergunta que nós vamos responder aqui agora é: como que Jesus tratou desse assunto? O que ele disse sobre isso? Nós já sabemos que ele está falando do fim dos tempos. E já sabemos que ele já disse que alguns acontecimentos preliminares são necessários. Agora nós precisamos saber como é que ele trata esses assuntos preliminares. O que ele está falando sobre isso? Nós vamos dividir esses textos até o verso 19 da seguinte forma. Os versos 5 e 6, ele vai falar da profecia sobre a destruição de Jerusalém. Nós vamos encontrar dos versos 5 e 6 e vamos falar um pouco sobre isso. Depois, no verso 7, fala do questionamento que os discípulos tiveram sobre a destruição de Israel e sobre a destruição do templo e a respeito do fim dos tempos. Depois dos versos 8 a 28, a gente não vai até lá, a gente vai até o 19 só, faz uma descrição desses eventos finais. De que forma? Verso 8, ele vai falar sobre os enganos espirituais. Verso 9 e 10, ele vai falar sobre guerras. Verso 11, ele vai falar sobre alguns acontecimentos diversos, ele vai falar de catástrofes naturais, questões de saúde e questões de sobrevivência. Depois dos versos 12 e 13, ele vai falar da vida dos crentes em risco. 14 e 15, ele vai falar da providência divina, versos 16 a 18,
ele vai falar das traições familiares e das perseguições que haverão em relação aos crentes, e ele vai fechando assim o verso 19, dando uma promessa de vida eterna para aqueles que perseveram até o fim, ok? Então, esse assunto, a gente não tem como inventar muita coisa. Se a gente começar a falar muito, diferente daquilo que as Escrituras falam, nós corremos o risco de dizer aquilo que a Bíblia não está dizendo. Mas é um assunto necessário de se falar e de se repetir várias vezes na igreja. E saber sobre o fim do mundo parece que é algo que está inerente em nós. Nós queremos saber como que as coisas vão acontecer e queremos saber mais. A gente não quer só saber quando vai acontecer, a gente quer saber como que essas coisas vão acontecer. Então os discípulos indagaram Jesus sobre esse assunto antes e depois da ressurreição. Nós vamos ver Paulo tratando sobre esse assunto também nas suas cartas. E embora, como a gente viu essa manhã no livro de Atos, que os discípulos também ficaram naquela, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar a dignidade do teu povo? Quando é que o Senhor vai restaurar Israel? Jesus falou assim, olha, isso não compete a vocês. Não compete a vocês saber os tempos e as datas. Vocês têm uma missão a cumprir. Eu vou dizer uma coisa para vocês: vai descer poder do alto, e esse poder estará sobre vocês para o cumprimento dessa missão. Então, você não precisa ficar com essa preocupação. Jesus disse hoje no livro de Atos de manhã. E isso ele diz para nós da mesma forma. Nós não precisamos ficar, os crentes não precisam ficar preocupados necessariamente com datas e de como essas coisas vão acontecer. Mas a nossa maior preocupação, sim, ela deve ser como que nós vamos viver até esse dia. Qual é o nosso trabalho? Qual é a nossa missão? O que é que nós temos para fazer enquanto igreja? Mas a nossa curiosidade insiste em nos incomodar sobre essa questão. Então nós estamos sempre procurando saber quando essas coisas vão acontecer e como elas vão acontecer. E quando sai um vídeo na internet, alguém falando que desvendou um número ou um código, nossa, você não sabe, mas eu começo a receber esses vídeos. Pastor, o que o senhor acha disso? Pastor, o que o senhor acha daquilo? O que o senhor acha desse vídeo? E são especulações sobre a volta do Senhor. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, essas falas também acontecem, mas nós vamos ficar só com Lucas, tá? Até porque outros momentos, outras vezes, a gente pega esses evangelhos sinóticos e lá tem até falas complementares que não estão aqui no evangelho de Lucas, e a gente vai falar sobre o fim dos tempos outras vezes. Vamos lá no texto, então, verso de número 5, o Emanuel vai deixar na tela aí para a gente. O texto diz assim, alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Não é? Alguns, diz Lucas, chamaram a atenção de Jesus em função daquilo que eles estavam vendo. Eles estavam olhando para o templo e estavam admirando o esplendor daquela construção. Eles mostravam para Jesus a edificação do templo, como que aquele templo era bonito. Parecia que era algo que foi feito para durar durante muitos anos. No imaginário deles, eles não conseguiam ver uma destruição daquilo ali. E eles viam também como que aquilo era adornado, era bonito. Muita gente contribuiu com ofertas para que o templo ficasse daquele jeito. Não só o povo judeu, mas o pessoal do próprio governo romano contribuiu para que o templo ficasse bonito, bem adornado. E quando Jesus escutou o comentário sobre isso, não é? E ele viu aquele orgulho todo do povo judeu, ele se referiu então nesse momento à destruição desse templo. Ele fala, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E se você pensar que o templo tinha uma representação muito forte na mente e no coração daqueles judeus, você já começa a imaginar o impacto dessa fala para eles. O templo era um símbolo de reverência, era um símbolo de espiritualidade, era um símbolo da presença de Deus no meio daquele povo. Então os judeus, eles exaltavam o templo
devido à sua beleza exterior. Eles admiravam o seu tamanho, a sua grandeza arquitetônica, a sua rica decoração. E os discípulos de Jesus ficaram pasmos com aquilo. Eles olhavam o templo e tentando falar com Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. Tem um comentarista que chega a mencionar que os discípulos fizeram isso porque lá em Mateus, um pouco antes desse momento, Jesus faz uma profecia contra Jerusalém. Então seria uma maneira deles chamarem a atenção de Jesus, como que dizendo, como é que isso pode ser destruído? Olha que coisa maravilhosa, isso precisa permanecer. Mas Jesus disse que tudo aquilo viria abaixo e seria destruído. Imagina o impacto disso, o impacto dessa informação no coração daquelas pessoas. Para eles, era difícil imaginar quão estranha e quão alarmante foi ouvir aquelas palavras de Jesus. Porque Jesus proferiu falas a respeito de um lugar em que os judeus reverenciavam com veneração idólatra, de um edifício cheio de símbolos da religião deles. Então, para eles ouvir aquilo não era uma coisa muito normal. Foi um pronunciamento sobre um lugar associado a nomes importantes da religião dos judeus. Davi, Salomão, Ezequias, Neemias, Esdras, Isaías, Jeremias. Todos esses nomes, sejam no primeiro templo quanto no segundo, tudo estava associado a esses nomes importantes para o povo judeu. Então, foi um pronunciamento pesado. Jesus pronunciou essas palavras para um lugar onde todo judeu piedoso, seja onde ele estivesse, em qualquer parte do mundo, quando ele pensava em se prostrar diante de Deus, ele procurava mais ou menos a direção desse lugar, para que ele pudesse dobrar o seu joelho, colocar o seu rosto no chão, como se ele estivesse direcionando para esse lugar que é o templo onde esses homens estavam olhando. Você pode ver referências disso em 1 Reis 8:44, Daniel 6:10, são referências que mostram essa ideia de onde eles estivessem, eles estariam sempre voltados para esse lugar. Tamanho é a representatividade desse lugar que Jesus está dizendo que não vai ficar pedra sobre pedra. A palavra de Jesus é uma palavra de desprendimento. A palavra de Jesus vem mostrar para a gente que a nossa fé não pode estar fundamentada em coisas, que a nossa fé não pode estar fundamentada em lugares, em ídolos ou qualquer coisa semelhante. Essa palavra de Jesus vem mostrar para a gente que a nossa esperança, ela sempre precisa estar vinculada e fundamentada em Cristo Jesus, em mais nada, em lugar mais nenhum. Porque tudo que hoje nós vemos, um dia vai desaparecer. Aquela casa que você tanto ama, você construiu com carinho, e eu estou fazendo construção, eu sei como é que é isso. Todos os dias, seja na hora do almoço, seja no final do expediente, eu vou na minha casa e eu olho e falo, Senhor, como o Senhor foi maravilhoso comigo, como que o Senhor me permitiu construir essa casa, mas nada sobrará desse lugar, ela não existirá mais. As pessoas que nós tanto amamos, o carro que nós amamos, essas coisas não existirão mais. As coisas que você tanto ama serão aniquiladas. É uma palavra de desprendimento. E talvez seja por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, ele escreve assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas não no que não se... assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois tudo que nós vemos é transitório, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Olha que palavra, parece que ele está casadinho com aquilo que Jesus está dizendo. Não vai ficar pedra sobre pedra. E é nesse momento dessa profecia contra a destruição do templo que Jesus fala profeticamente, ou melhor, desculpa, é nesse momento de admiração a respeito do templo que Jesus então fala profeticamente sobre a destruição tanto do templo quanto de Jerusalém. Então no verso 6 ele diz, mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado.
E essa profecia, então, aponta para prováveis 2 tempos. Um tempo é o tempo da destruição de Jerusalém, é o tempo da destruição do templo, e o outro momento é o tempo do final das coisas realmente. Haverá um dia em que tudo que nós conhecemos não existirá mais. Pelo menos não do jeito e da forma como nós conhecemos. A destruição do templo já aconteceu. Ela aconteceu em 70 depois de Cristo, sob o comando do comandante Tito, futuro imperador de Roma. Eles invadem Jerusalém, destroem o templo e saqueiam tudo. Então, isso que Jesus falou, você imagina que aconteceu cerca de 30, 40 anos depois que Jesus disse essas palavras. O governo romano invadiu Jerusalém, saqueou todas as riquezas que estavam sendo admiradas aqui nesse templo. E não sobrou mais pedra sobre pedra. Não existe ruína do templo. Existe ruínas de qualquer coisa, mas isso aqui não tem mais nada. Então a primeira parte dessa profecia se cumpre. E a partir então dessa fala de Jesus, os discípulos então fizeram a seguinte pergunta: Mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será então o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Talvez eles quisessem apenas matar a curiosidade. Ou talvez eles quisessem se preparar para esse dia. Mas Jesus, nos evangelhos, você pode perceber que ele já disse diversas parábolas que ensinam a gente estar sempre preparado, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora dessas coisas. Mas eles insistiam. Quando que isso vai acontecer? E depois que Jesus morre e é assunto aos céus, eles perguntam novamente: Senhor, quando que o Senhor vai restaurar? Quer dizer, há uma curiosidade. E aí os discípulos então levantaram uma pergunta dupla. Eles queriam saber com precisão a hora e os sinais dessa catástrofe que Jesus acabara de proferir. E quando Jesus faz essa profecia, a gente vê que muito desses presságios citados por Jesus, eles são preliminarmente, visíveis na devastação de Jerusalém. Então ali já começam as coisas. No primeiro século da era cristã já se vê muita coisa. Mas no final dos tempos, é que essas coisas se manifestarão na sua natureza mais terrível, mais catastrófica. Não é? E aí, na sua resposta, Jesus falou de uma série de acontecimentos que começariam na destruição do templo de Jerusalém e depois iam se concretizar no fim do mundo. Jesus não sacia o desejo deles e nem o nosso sobre datas de eventos, mas ele elenca uma série de informações que dá para a gente perceber as coisas. E é isso que eu quero caminhar com vocês aqui um pouquinho. No verso 8, ele fala de enganos espirituais. Cuidado para não serem enganados, disse Jesus, pois muito virão em meu nome dizendo, sou eu, o tempo está próximo. Não sigam essas pessoas. Os falsos mestres atormentaram a igreja primitiva e atormentam até hoje. Quando você lê as cartas de Paulo, de João, de Pedro, de Judas, você vai ver que todos eles falam, cuidado com os falsos mestres. Esse pessoal foi igual lobo feroz entrando dentro das igrejas logo no primeiro século. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus em conceder discernimento espiritual por meio do Espírito Santo aos crentes, eu estou para te dizer uma coisa que é impossível, tá? Porque Jesus disse que as portas do inferno nunca, não é? Mas a gente começa a pensar assim, era possível que a igreja não chegasse até nós. Tamanho era a velocidade dessas pessoas. Uma das razões, não a única, que motivou a seleção de livros do Novo Testamento, que nós conhecemos hoje como livros canônicos, porque a Bíblia hebraica já estava pronta, nós recebemos ela dos judeus, 39 livros. Ok? Agora, a Bíblia, o canon do Novo Testamento, os 27 livros, eles foram aceitos pela igreja. O que motivou, uma das razões, não a única, mas uma das razões que motivou esse movimento para a seleção dos 27 livros da Bíblia foram os hereges do primeiro e segundo século. Era tanta bagunça, era tanta coisa escrita,
Era tanta especulação sobre Jesus, era tanto pseudoepígrafos sendo escritos, livros deuterocanômicos, material sobre adolescência de Jesus, distorções sobre aquilo que estava sendo escrito, que a igreja dá uma resposta, começa a sinalizar aquela ideia. Nós precisamos saber o que é, de fato, palavra e revelação de Deus e aquilo que é especulação. Então nós temos nomes como Montano, Marcião, que foram nomes do primeiro e segundo século que atormentaram um pouco a igreja e que motivaram isso. Os falsos mestres, em alguns casos, a gente acha que falso mestre é quem é. A gente olha para fora da igreja e vê pessoas distorcendo a palavra de Deus e fala, é um falso mestre. Mas às vezes o falso mestre ele está dentro da igreja. Às vezes o falso mestre ele está na posição de pastor. Sabia disso? Às vezes ele está no púlpito das igrejas evangélicas com uma Bíblia na mão. Às vezes ele está na posição de líder da igreja. Às vezes ele está na posição de membro de uma igreja. Você tem noção disso? Que não diz necessariamente de uma pessoa que está fora, mas de uma pessoa que pode estar dentro. E como é que a gente começa a identificar esse comportamento típico disso? Essas pessoas, elas desestimulam os crentes a congregar, a se implicar com a igreja do Senhor. Ela tira o desejo dos crentes de adorar, de viver em santidade, distorcem as escrituras, plantam discórdias no coração dos crentes, dividem a igreja, questionam a autoridade pastoral, são promotores de discussões tolas que desvirtuam os crentes da sua missão de pregar e fazer discípulo no mundo. Elas estão infiltradas no povo de Deus. Todos os escritores do Novo Testamento praticamente falaram dessas pessoas. Você quer ver uma coisa? Judas, o livro de Judas, a carta de Judas, ela fala muito sobre isso. E lá no verso 4, a gente poderia ler a carta toda aqui, que a gente ia ter um monte de informação sobre o falso mestre. Mas olha o que ele diz no verso de número 4, logo no início da carta, né? Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, o que eles fizeram? Eles se infiltraram dissimuladamente no meio de vocês. Tem noção do que é isso? Aquela entrada dissimulada, que parece uma coisa, mas não é. Eles são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. A orientação de Jesus para os seus discípulos e para nós é: não sigam essa gente. Podem ser pessoas que você conhece, pode ser gente que você considera, pode ser um amigo seu, um vizinho seu, um parente seu. Não vai nessa direção. Vai esfriar a sua fé. Vai desestimular você. E essa é uma característica do fim dos tempos. O amor de muita gente vai esfriar. Não entra nessa rua. Ande perto de pessoas que te estimulam a servir ao Senhor. Ande perto de pessoas que estimulam você a congregar na igreja, a se implicar com o povo de Deus, a amar a Deus e amar a sua palavra. Ande com pessoas que respeitam as autoridades eclesiásticas, pessoas que amam a Cristo e que amam a sua igreja. Cuidado com palavras, não é bem assim, não é bem assim como ele está ensinando. Cuidado com essas coisas, não siga nessa direção. Isso esfria a sua fé e é um sinal do final dos tempos. Jesus está alertando, cuidado que muitos enganadores vão aparecer. É claro que aqui ele está dando talvez uma pegada maior no seguinte sentido. Olha, vai aparecer gente dizendo, eu sou o Cristo. E isso aconteceu na época de Jesus. Ele não foi o único a reivindicar a posição de Messias. Muitos outros reivindicaram essa ideia de Messias, mas o que Jesus fez, as obras de Jesus, ninguém fez. Os milagres de Jesus, ninguém fez. Por isso que você vê milagre direcionado para gente morta levantando, cego de nascença vendo, coisas da natureza sendo controladas, porque ele precisava derrubar a concorrência.
Vamos botar isso aqui entre aspas, né? A concorrência precisava ser derrubada. Ele precisava dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, cuidado com aqueles que vêm mesmo dizendo que é o Messias, né? Então, esse é o primeiro sinal que Jesus vai dar. Depois ele vai falar de guerras, versos 9 e 10. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Presta atenção, gente. Eu tive a curiosidade de dar uma pesquisada sobre as últimas guerras no mundo. Tá certo? E eu colhi alguns dados interessantes. Guerra entende-se como guerra, conflitos armados. Nação contra nação, povo contra povo, bairro contra bairro. Conflito armado. Do século XVI ao século XIX, presta atenção, 16, 17, 18 e 19. Nós estamos falando de quantos anos? 400 anos, 4 séculos, ok? Houveram cerca de 60 guerras, em torno de 58 guerras. Eu arredondei para 60. 60 guerras. Se você pegar o número redondo de 60 e dividir por 4, você tem quantas guerras por século? É isso, Moura? 15? Você tem um bigode matemático, eu falei, ele vai saber. 15 guerras por século. A cada 100 anos, 15 guerras. Do século XVI ao século XIX. Século XX, um único século, 60 guerras. Um único século. Ok? Dentre as quais 2 mundiais e um elenco enorme dessas 60 guerras envolvendo muitos países contra um só. Não chega a ser uma guerra mundial, mas conflito envolvendo muitas nações, muitos povos, muitos grupos étnicos, um contra o outro. 60 guerras em um século. Século XXI é o que nós estamos hoje. Nós estamos no primeiro quarto do século XXI. Em torno de 23 guerras já foram registradas. Primeiro quarto do século XXI. Isso significa que, se for nessa proporção, 23 mais 23 é quanto? 46. 46 mais 46, nós estamos falando de quantas guerras no final de um século? 92 guerras. Quer dizer, a proporção só vai aumentando e aumentando e aumentando. Ou seja, o mundo não caminha para a paz, ele caminha para a guerra. Pode ter tratados de paz, pode ter conversa de paz, mas você já percebeu que nós estamos no século XXI e nenhum assunto de paz resolve guerra nenhuma. Tem sempre alguém com o olho... Tem sempre alguém querendo apertar um botão. Esse culto gravado, nós estamos vivendo uma época, falar que é xenofobia que fala, né? Tem sempre alguém sentado com um botão vermelho na mão, querendo apertar, parece que não tem o que fazer. Querendo apertar aquele botão, explodir tudo, não é? Então não caminha para a paz. São fatos, não são especulações. Mas mesmo diante disso, Jesus nos encoraja dizendo: não tenha medo. Ele está dizendo: eu estou no controle. Eu sei dessas coisas. E saber que ele falou antes nos dá um conforto incrível. Porque quando as coisas acontecem, nós sabemos que aquilo está dentro do controle do Senhor. Isso não quer dizer que os crentes estarão isentos dos danos e dos malefícios desses eventos, dessas guerras. Ele está dizendo que é para a gente acalmar o nosso coração. E ele chega a dizer: é necessário que seja assim. Acalma o coração. Ele não está dizendo assim: não vai cair uma bomba na sua casa. Você não vai sofrer os danos da guerra. Nenhum fio de cabelo ele vai dizer que vai cair da sua cabeça, nesse sentido de que nada vai chegar na sua casa. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é: mesmo que aconteça, saiba, eu estou no controle, não tenha medo. Isso vai bater, vai acontecer, mas o crente precisa acalmar o seu coração. Depois, aí no verso 11, ele vai falar de eventos catastróficos e questões relacionadas à sobrevivência. Infelizmente, eu não tive condições de pesquisar esses dados. A semana foi bem tumultuada. Mas a julgar por aquilo que a gente tem visto nos últimos anos, você pensar que até em Minas Gerais está tendo terremoto. Imagina isso.
Você pensar que as doenças não param de crescer, cada dia uma nova, umas mais controláveis, outras devastadoras, epidemias, pandemias estão cada vez mais se tornando comum entre nós. Toda hora é uma vacina nova contra alguma coisa nova. E eu que não gosto de agulha, já pensou um negócio desse? Toda hora uma vacina, toda hora uma vacina, é uma doença que sai, é uma coisa que descobriram. Não é incomum a gente ouvir falar sobre uma possível escassez futura de recursos de sobrevivência no nosso planeta. Nós estamos caminhando para o final. Ontem eu estava vendo um documentário sobre a vida no planeta. E eu vi uma coisa assim, que essas coisas não chegam para a gente, né? Mas a população de... A gente chama aquilo de foca, não é? Mas ele usou um outro nome. É como se fosse uma foca bem grande, com aqueles dentes enormes de... mas ele não falou leão marinho, não. Ele falou um outro nome técnico lá, o camarada. Tá? E ele... Oi? Também não. Também não. Mas se vocês entenderam, o importante é que vocês sabem. No final das contas, alguém fala assim, eu já sei, é o Leôncio do Pica-Pau. É mais ou menos isso, só que bem grandão. Né? E ele vai dizendo uma coisa muito interessante, ele mostrou sobre o efeito climático e como que as geleiras vão derretendo. E que esses animais, para eles fazerem uma boa migração e conseguirem se alimentar, eles não necessitam apenas do alimento. Olha que coisa interessante. Não é só o alimento que eles precisam. Eles precisam que, quando o gelo é derretido, daquelas placas de gelo que ficam boiando no mar. Porque durante essa migração, eles precisam buscar refúgio nessas placas. Eles precisam descansar nessas placas. Alimentar os seus filhotes, deixar o filhote em cima de uma placa dessa, enquanto eles mergulham para buscar alimento para si e para o seu filhote. Detalhe, não tem placa. Você precisava ver a angústia de uma mãe foca com seu filhote. E cada placa que ela achava era uma população enorme em cima daquela placa, porque vai haver tempos, dizia o repórter, que eles não encontrariam mais isso. Então nós temos coisas acontecendo, sim, Jesus previu sobre essas questões. Depois aí nos versos 12 e 13, vai falar da vida dos crentes em risco, não é? Mas antes de tudo isso, prenderão vocês, perseguirão vocês, então vão entregar vocês às sinagogas, prisões, e vocês serão levados à presença de reis, governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunhos. Gente, isso aconteceu assim que Jesus foi assunto aos céus. Isso aconteceu com os discípulos. Eles foram presos, eles foram perseguidos, eles foram açoitados e em todos os momentos eles testemunharam de Cristo de uma forma que não podia conter. Pedro, um pescador, falava com uma autoridade que as pessoas não conseguiam dialogar com ele, tamanha era o poder espiritual para testemunhar de Cristo naquele momento. Isso aconteceu lá. E é possível que aconteça novamente a nível mundial. A fé dos crentes será colocada à prova. Os crentes fiéis já testemunharam e continuam testemunhando de Cristo, como a gente vê em alguns países que fazem oposição ao Evangelho. Mas haverá tempos que isso pode ser que se torne uma coisa mundial. Talvez não chegue a mim e a você hoje, mas talvez aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, obviamente, se eles forem crentes em Cristo Jesus. Não é? Então, os crentes testemunhariam disso, né? E cada oportunidade dessa seria uma oportunidade de testemunhar da sua fé e testemunhar que Jesus é o Cristo, como alguns já andam fazendo hoje em países onde eles entregam a sua vida e se entregam completamente à sua fé e muitas vezes sob ameaça de morte, em alguns até com pena de execução. Depois aí nos versos 14 e 15, ele vai falar da providência divina, mas convençam-se de uma vez que não devem se preocupar com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei as palavras de sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir e de contradizer. Veja bem, gente, não há até agora nenhuma promessa de que os crentes estão isentos dos danos e dos malefícios desses eventos. Então, se você tiver a curiosidade de saber
como que os discípulos morreram, os apóstolos morreram, você vai ver que foram brutais as suas mortes. Se você procurar ler um pouquinho sobre o primeiro século da era cristã, depois que os apóstolos morreram, você vai ver como muitos crentes sofreram brutalmente por amor a Jesus. Não há promessa de livramento. Há promessa de que não nos faltarão os subsídios necessários para a gente passar por esse momento. Por isso que Jesus diz, olha, não se preocupa, não tenha medo, não vai faltar para você força, não vai faltar coragem, não vai faltar resistência no seu coração e na sua mente. Se você realmente é um salvo em Jesus Cristo, um fiel a Jesus, pode ficar tranquilo, porque eu vou estar com você até a consumação dos séculos e eu vou encorajar e reforçar a sua vida. Há a promessa de que o nosso Senhor nunca vai nos abandonar. Há promessa de vida eterna com Cristo, mas não de isenção dessas coisas. Isso precisa ficar muito claro para nós. Depois, aí nos versos 16 e 18, ele vai falar das traições e das perseguições. Vocês serão traídos até pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. Ele não está dizendo que não serão entregues para a morte, serão perseguidos, mas o que ele está dizendo é, olha, eu estou no controle de todas as coisas. E essas perseguições começaram assim que Jesus foi assunto aos céus. Os primeiros discípulos já experimentaram na pele o ódio que havia sobre os crentes naquela época. E, gente, a gente está caminhando para isso. Você fala que é crente hoje, já tem uma aversão, já tem uma coisa mais complicada. Hoje você já vê gente entrando dentro da igreja e discutindo e apontando o dedo e tentando calar a boca das pessoas na rua que estão pregando o evangelho. Nós temos ainda esses pregadores itinerantes que vão para a praça, que abrem suas Bíblias e que falam em altas vozes. Hoje você já vê gente cercando essas pessoas e impedindo elas de falar. Esses dias eu vi um vídeo que um grupo de crentes estava evangelizando, entregando um jornal, um morador, era um morro, alguma coisa assim, e chegou na rua e falou, vocês não vão entrar aqui, não vão... Hoje você já vê essas coisas que você não via muito no passado, né? Mas eles seriam apenas, aqueles discípulos, os primeiros, seriam apenas as primícias de uma incontável multidão de fiéis que padeceriam nas mãos de incrédulos por amor a Cristo. Então, isso pode voltar a acontecer. E o pior é que muitos desses homens e mulheres seriam entregues às autoridades pelos seus próprios familiares, pelos da própria casa. Eles seriam seus algozes. Então a gente não deve ignorar que esse ódio se avoluma, que ele cresce cada vez mais à medida que a história da redenção se encaminha para o seu final. Jesus está dizendo, o fim dos tempos vai chegar. Eu não vou te dizer o dia, mas você vai ver que ele vai, cada vez mais, esse ódio por vocês vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas o Senhor da igreja não está alheio ao que está acontecendo. Então ele diz que nenhum fio de cabelo cairá da cabeça de vocês, nada vai... Não, cairá não, porque né, eu já estou... Na verdade, não se perderá. Ou seja, os fios de cabelo da minha cabeça estão em algum lugar, viu? Não sei onde é que está, no controle, né? Mas ele está dizendo, eu estou ciente de tudo, eu estou no controle de tudo. Jesus não promete à sua igreja que eles não seriam tocados, mas que estariam seguros nas mãos dele. Essa declaração ganha força no verso 19, quando ele diz, é perseverando que vocês obterão a vida. Obviamente que o que ele está dizendo aí no verso 19 é, aqui está uma evidência de que realmente você é um salvo em Cristo Jesus. Porque a partir de todo o encorajamento que ele dá nessa sessão, é como que ele estivesse dizendo, olha, dessa forma, no final das coisas, você vai perseverar. Você vai ter coragem para enfrentar. E ainda que a sua vida esteja em risco, você estará firme e perseverante em minhas mãos. Gente, como é que a gente conclui? O que é que a gente pode extrair desse texto para nós? O que é que a gente aprende aqui nessa noite? Primeiro, por mais que a gente ore ao Senhor pela paz,
O cenário que Jesus descreve parece que é inevitável. O mundo não caminha para a paz, ele caminha para o caos. Então a gente veio para cá e oramos diversas vezes para que a Rússia não invadisse a Ucrânia, mas invadiu. Porque Jesus disse, não tenha medo, é necessário que seja desse jeito. Mas a gente continua orando, esse é o nosso dever. Em alguns momentos talvez a gente pense, puxa, deu certo. Em outros a gente vai, nossa, parece que a nossa oração não está chegando no ouvido, no coração do Senhor. Mas o mundo não caminha, ele caminha para isso que Jesus está dizendo. Isso deve ser motivo de alegria para nós, não por causa do sofrimento, mas porque o noivo está às portas. Então deve ser alegria para a igreja. Quando a gente vê tudo isso acontecendo, é claro que a gente não se alegra em função do sofrimento, até porque nós estamos na rota dele. Mas nós nos alegramos por uma razão, e uma razão muito óbvia. As profecias do nosso Senhor são verdadeiras e Ele está às portas. Não é? Cabe a nós, crentes em Cristo Jesus, aproveitar cada oportunidade, por mais dolorosa que seja, para testemunhar, consolar, exortar, encorajar pessoas a amarem o Senhor, a se aproximarem do Senhor, a se entregarem ao Senhor. Esse é o nosso trabalho como igreja. Esses dias são inevitáveis. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui dentro esperando ele chegar porque a gente está seguro? Não. Nós temos que sair por aí testemunhando de Cristo e falando do amor dele e dizendo para as pessoas, vocês precisam entregar a vida a Jesus. Saber que Jesus está às portas também nos desprende. As coisas que você tanto ama hoje, que você tanto briga hoje, que você tanto valoriza hoje, não vai existir mais. Você tem noção disso? Você imagina que sensação de desprendimento isso dá para a gente? Como que a gente começa a construir pontes, a viver com uma mentalidade diferente, em vez de brigar por coisas, brigar por razões, como isso encoraja a gente a amar mais, a estar mais junto, a viver momentos juntos, a ter um senso de missão e de propósito, porque essas coisas não existirão mais. As coisas que prenderam os nossos corações e que privou a nossa vida da adoração, do serviço e da alegria de viver para o Senhor serão destruídas, assim como o templo foi. Tantas coisas que hoje nós valorizamos que nos privam de amar ao Senhor, de servir ao Senhor, de estar com o Senhor. Um dia essas coisas não existirão mais. Isso é uma palavra de desprendimento para nós. Não há promessa de que essas coisas não vão atingir a vida dos crentes. O que existe é a certeza de que a nossa salvação ela está guardada em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse, gente, vocês têm que se convencer de uma coisa, não se preocupa com isso. Não se preocupa com o fim, se preocupa com o processo, com o que você está vivendo hoje, com o que você precisa fazer hoje. E como Paulo disse em Romanos, eu quero usar um texto para a gente finalizar aqui nessa noite. Paulo disse lá em Romanos capítulo 13, no verso de número 11, ele disse assim, olha que palavra maravilhosa, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos, porque chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. Amém? Jesus está às portas. E nós precisamos viver esse processo como igreja, não é? Fazendo a missão e a obra que Ele confiou a nós, levando paz, levando palavra de Deus, levando amor de Deus ao coração das pessoas e pela misericórdia e graça, ajudando pessoas a conhecer o Evangelho até que Jesus volte e todos estejam seguros. Aqueles, né, que são salvos, obviamente, estejam seguros nas mãos desse Cristo maravilhoso. Amém? Vamos adorar o nosso Deus, vamos ficar de pé.